Salve, galera! Estamos de volta com o 3 na Rede. E já agradecendo, né, a você para dar aquele ok, aquele like maravilhoso. 3 na Rede no YouTube e também com áudio, né, no Spotify, Google e por aí afora. Então você pode conferir em vídeo ou também, se você estiver dirigindo, quiser conferir o áudio dos programas que nós temos, tem muita fera aí no programa. Temos Aguinaldo Timóteo, nós temos o Léo Russo, nós temos vários jornalistas de nome, cantores maravilhosos, e hoje é um dia muito especial, né? Porque nós estamos contando hoje com um dos nomes mais importantes da história do futebol, e ele está em atividade, que é o nosso querido Antônio Lopes. Tem muita coisa para contar. É claro que em 50 minutos de programa, né, vai ser muito pouco, mas um dia ele vai retornar aqui para a gente continuar falando de tudo o que ele sabe. Então, já antecipadamente, agradecendo ao nosso querido Antônio Lopes, né, um campeoníssimo, como diria o nosso Denis Menezes, Antônio Lopes. O Denis sempre frisava no finalzinho, né? Eu vou pedir ao meu querido José Cunha, né? Cunha, narrador brilhante da televisão brasileira, homem que foi da Tupi, da Bandeirantes de São Paulo, Rádio Globo. O Cunha é uma página completa na história do rádio, da televisão, para ele fazer a saudação para o nosso querido Antônio Lopes. A bola está com você, José Cunha. Manda aí, Cunha. Obrigado, Lula. Que bom, rapaz. Você não sabe a alegria que eu tenho de poder saudar Antônio Lopes no nosso programa. Lopes é uma história que eu aprendi a decorá-la tão logo cheguei no Rio de Janeiro. Me lembro de Lopes, unido ao Duque, unido aos maiores técnicos do futebol brasileiro. E uma vez eu perguntei ao Lopes como é que ele levava a vida tendo que lidar com Edmundo, com Romário, com esse time de cobras maravilhosos do futebol brasileiro. E o Lopes, com aquela calma dele, explicou: não, todo mundo é muito bom, essa meninada é ótima, essa meninada realmente representa o grande futebol brasileiro. Mas, Lopes, saudando você na sua chegada ao nosso programa, primeira coisa que eu quero saber, Lopes, antes de Vasco da Gama, antes de Cruzeiro, Atlético, Palmeiras, Grêmio, antes de tudo, Lopes, eu quero saber da família. Como é que estão Elza, Júnior, como é que a vida está hoje para o nosso querido Antônio Lopes? Bom dia, eu quero de pronto aí externar a minha alegria em estar participando desse programa, estar revendo, né, e contactando com você, Cunha, com os Carlos também, né, que são velhos amigos, né, amigos da nossa época antiga, né, do futebol. E eu fico feliz de rever vocês, ver que vocês estão bem, a beça ainda de saúde, está todo mundo bem, como eu estou também. Então, eu quero, de início aí, parabenizar também vocês pelo programa, por esse programa que tem muita audiência, eu sei disso, né? E dizer, né, da minha alegria de voltar a conversar com vocês, né? Então, é isso aí, a gente está aí, está trabalhando ainda no futebol, né? No momento não estamos em clube nenhum, mas estamos, não agora como treinador, mas estamos como gestor de futebol, coordenador de futebol. Aí, a qualquer momento, eu tenho certeza que vai aparecer uma oportunidade para a gente voltarmos aí a trabalhar, né? Isso é que é bom para a gente. Que bom, Lopes. Aí, Lula. Daqui a pouco o nosso Daniel Pomeroy vai entrar fazendo um registro muito bacana e os outros colegas que vão participar também. Eu, na Rádio Nacional, eu comecei cobrindo alguns clubes, na época já na equipe do Zé Carlos Araújo, e depois fui para a Rádio Globo e tal.
Mas na Nacional, além de transmitir, era uma equipe enorme, né? Só tinha fera, e eu fui escalado um dia para fazer uma folga no Vasco da Gama. Cheguei lá no Vasco, o Lopes estava lá, eu não me lembro se como, acho que como técnico, eu não me lembro o ano, que eu não guardo essas datas, não. Eu só me lembro que eu cheguei e lá eram Renato Maurício Prado, Kleber Leite, embora o Kleber fosse flamenguista, mas estava cobrindo o Vasco nesse dia. E os caras se uniam entre eles, né, para poder esconder notícia. E quando eu passei ali no portão, o Lopes estava saindo, todo cheirosinho já, banho tomado. Aí o Lopes chegou para mim e falou assim, corre atrás aí que tem uma novidade aí. Quer dizer, o Lopes, né, me deu um alerta, eu falei, obrigado, muito obrigado. Aí eu fui correr e consegui a informação. Não teria essa informação, mas foi o Lopes quem me deu esse alerta. Assim, mas um relacionamento bom que a gente tinha, né, Luiz? Então, a gente fazia com determinados cronistas, determinados amigos do esporte, a gente antecipava alguma coisa, procurava ajudá-lo, né? Para que ele pudesse desenvolver melhor a sua função. É verdade. Nós vamos colocar o Daniel Pomeroy, que o Daniel, quando eu falei para ele, Antônio Lopes, meu Deus, o meu querido Lopes, não sei o que, eu falei, você prejudicou muito o Lopes no apito? Daniel Pomeroy. O Bruno Alex, vamos soltar primeiro do Daniel Pomeroy, o registro que ele faz, então, o nosso Daniel Pomeroy do 3 na Rede. Manda aí. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast 3 na Rede, professor Antônio Lopes. Ao dar-lhe a boa-vinda, quero contar um fato que me marcou muito. Não com o professor Antônio Lopes, mas com a sua família. Eu estava, professor Antônio Lopes, na Praça Nossa Senhora da Paz, entrei na loja da Varig e comecei a conversar com o atendente querendo comprar uma passagem para Fortaleza, para poder participar de uma competição, e a confederação tinha sugerido que eu pegasse uma passagem na Varig. Comecei a conversar, daqui a pouco eu escutei uma senhora que estava sentada na mesa central da loja dizer: eu conheço essa voz. Ela se virou e eu me virei. E era minha querida Dona Elza Lopes. Ela veio e me deu um abraço. E a sua voz é inconfundível. Uma coisa que me marcou muito foi esse carinho, esse respeito da Dona Elza para comigo, numa coisa que aconteceu há uns 30 e tantos anos atrás, mas me marcou muito o carinho de Dona Elza. Gente fina, gente boa, eu sempre me dei muito bem com ele apitou muitos jogos meus. Nunca tive problema com ele, né? Porque ele sempre foi um árbitro muito competente, né? Uma figura humana exemplar, né? Sempre nos demos muito bem, não tive qualquer problema com ele ali. É um amigo bom que nós construímos dentro do futebol. Lógico que a gente não se vê há algum tempo, né? Mas está sempre guardado no nosso coração e na nossa retina a presença do Pomeroy, um amigo que nós fizemos no futebol também. A sorte do Daniel Pomeroy, porque a Dona Elza, ela marcava em cima, né? Marcava Rádio Tupi, Rádio Globo. Então, na Rádio Globo, por exemplo, na Rádio Nacional, se alguém fizesse uma crítica assim, né? O Lopes errou aqui, a Dona Elza, estão lá na rádio lá falando mal de você, liga para lá agora. Dona Elza ficava marcação cerrada, né, Lopes? Ela lia todos os jornais, né, da época, né? Escutava tudo quanto era programa, né? E se ela ouvisse alguma coisa que falasse mal de mim, ela ia em cima. Ia até na rádio lá, aparecia na rádio, aparecia para conversar com jornalistas, né? Para tirar talvez alguma dúvida que ela tenha tido por uma notícia que tinham falado sobre a minha pessoa. Ela ia mesmo, ela tirava farinha. Com ela não era fácil, não. Até hoje ela assim, ela também a mesma coisa, continua bem.
tomando conta do nosso comportamento sempre, né? da nossa função, né? Também, quando a gente está trabalhando, ela continua a mesma coisa. Eu vou pedir ao Bruno Alex para colocar a pergunta do nosso Jorge Luiz Rodrigues, eu o chamo de japonês, o nosso Jorginho, um dos profissionais mais competentes de jornal, da televisão, cara que sabe tudo de FIFA, e ele participa aqui do 3 na Rede com uma pergunta para o nosso Antônio Lopes, o Jorge Luiz Rodrigues. Manda aí, Alex. Oi, Luiz Carlos, amigos. Um abraço para vocês, minhas saudações para o Antônio Lopes, muito respeito pelo professor Lopes. A minha pergunta para o Lopes é do meu tempo de faculdade, não é do tempo de jornalismo. 1982, Campeonato Carioca de 82, o Vasco ganhou o triangular final, tinha perdido a Taça Guanabara para o Flamengo, a Taça Rio o América ganhou e o Vasco entrou no triangular final pelo maior número de pontos no geral do campeonato. E o Vasco vinha mal, assim, no último jogo em crise, perdeu do Flamengo 3-1 no segundo turno, começou o triangular, o Lopes sacou, barrou 5 jogadores de uma vez, tirou Mazzaropi, tirou Rosemiro, tirou Palhinha, botou o Acácio, que era uma revelação no gol, o Galvão na lateral direita, o Gerson com o Jota, que veio do Botafogo. O Vasco ganhou do América 1-0 e depois ganhou no jogo final do Flamengo 1-0, o Flamengo um timaço, Zico, Júnior. O Júnior foi expulso nesse jogo com o Vasco. O Vasco ganhou 1-0, gol do Marco Antônio Rodrigues, o Marquinho, e numa cobrança de escanteio, 1-0, 3 minutos ou 4 do segundo tempo. Queria que o Lopes contasse um pouco sobre essas mudanças. Como é que foi mudar aquele time do Vasco, a coragem para mudar, tirar os medalhões, e engrenando uma segunda pergunta, qual foi o jogador mais difícil com o qual você, Antônio Lopes, trabalhou? Um abraço para vocês, hein? Jorge, um grande abraço para você também. Fico feliz em contactar contigo, te rever, né? E você fez aí essas considerações todas exatas. Sem dúvida nenhuma, foi isso tudo que aconteceu que você já relatou, né? Em 82, né, como você colocou, nós entramos na decisão final, no triangular final do Campeonato do Estado do Rio de Janeiro, né, com América e com Flamengo também. Nós entramos pelo critério técnico, né? Nós tínhamos computado mais pontos nos dois turnos, um turno ganho pelo Flamengo, outro turno ganho pelo América, né? Nós entramos então. Então o Vasco não atravessava uma grande fase naquela época, né? E quando nós disputamos então o segundo turno final, né? O Vasco não se apresentou bem naquele turno, né? O Vasco vinha mal. E, em realidade, o Flamengo ali é que tinha um time espetacular, né? Tinha um time excepcional, um time de outro planeta, como o pessoal falava, já vista que até hoje, né, ninguém esquece da escalação do Flamengo. Era Raul, né, Leandro, Marinho, Moser, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, né, Tita, Nunes e Lico. Então, veja só, até hoje também eu não esqueço aí esse time do Flamengo, né? Então, era um time excepcional, um time que ganhava de todo mundo, um time de outro planeta, tinha ganho um campeonato mundial, tinha ganho Libertadores, tinha ganho tudo, né? E o Vasco, um timezinho meio fraco, né? Meio fraco, nós não tínhamos um time muito bom, mas conseguimos ganhar do Flamengo. E eu fiz aquelas mudanças, né? Em decorrência de eu achar que o time vinha muito mal e esses jogadores que eu saquei para o triangular final, né? Esses jogadores não estavam atravessando uma boa fase. O Mazzaropi era o goleiro, né? O Mazzaropi no segundo turno, na Taça Guanabara, nós tínhamos perdido para o Flamengo de 1-0 e o Mazzaropi falhou redondamente, né?
no gol do Adílio, acho que foi o Adílio que fez o gol, né? Tomou o gol por debaixo das pernas, né? E vinha falhando, né? Falhando em outros jogos também. E aí eu tirei no triangular final, tirei o Mazzaropi por causa disso. Ele não vinha bem, não vinha jogando bem, não vinha se comportando bem, né, dentro da goleira. E tirei ele para botar o Acácio, né? O Acácio que nós tínhamos trazido do Serrano, né? O Acácio estava bem, então coloquei o Acácio. Barrei o Rosemiro também, não estava bem o Rosemiro, como o Jorge aí destacou, né? E botei o Galvão, que vinha bem, estava fazendo boas partidas. O zagueiro central era o Ney, também estava atravessando uma fase ruim, né? O Ney era uma revelação que eu tirei da base, botei no time de cima, estava bem, mas depois não estava legal, estava indo para a noite, né? Eu acabei sacando ele, botando o Ivan. Voltei com o Ivan para o time. Aí na quarta zaga, era o Celso, se não me engano, e o lateral esquerdo, Pedrinho. E o meio-campo, então, mexi no meio-campo também. Mexi no meio-campo, que o Giovani também não estava indo bem, eu tirei o Giovani, botei o Hernani, né? O Serginho continuou, e tirei aquele Palhinha, né? O Palhinha estava jogando lá pelo lado esquerdo, eu botei aquele Gerson com Jota, né? E eu fiz essas modificações todas, né, que tornaram o time do Vasco bastante competitivo, um time competitivo, que não era um time de grande técnica, né, mas era um time que era muito competitivo, e foi em razão disso que nós conseguimos ganhar do Flamengo, como destacou aí o Jorge, né, de 1-0 na final, né, e ganhamos também do próprio América, de 1-0, com um gol de Ivan, né, de cabeça. Né. Então, tirei esses caras todos, o Vasco ficou com uma linha Pedrinho Gaúcho, né, na ponta direita, o Roberto Dinamite de centroavante, né, e botei o Gerson com Jota na esquerda ali. Né. Então, fiz essas modificações todas por causa disso. E acabou o Vasco ganhando o campeonato, que ficou marcado. Né? Até hoje, torcedores do Vasco, os torcedores que são mais antigos, têm uma idade mais acentuada, né? Quando eu encontro na rua com algum, aquele campeonato, foi graças a você que o Vasco ganhou esse campeonato. Então, foi isso, ficou marcado. E foi também o meu primeiro grande título, né? Dos muitos que eu ganhei na história da minha vida no futebol. Né? Foi o primeiro título de grande valor, apesar de eu já ter tido passado por Olaria anteriormente, né? Aí torneio incentivo também com Olaria, torneio classificatório para a primeira divisão, mas esse campeonato de 82 ficou marcado, né? Os torcedores. Até hoje eu recebo os cumprimentos por causa dessa conquista, né? Que todo mundo, eu até conversando com o Austin Rodrigues, né? Naquela oportunidade, quando eu fiz aquelas alterações todas, antes disso, né, de colocar em campo, aí o Austin disse, pô, tu tá maluco, tu vai fazer isso aí, se você perder esse campeonato, você vai estar eliminado do futebol. Eu digo, não faz mal não tem problema nenhum. Então, é isso aí. É isso aí que aconteceu com essa história do Campeonato Carioca de 82, né? Com essas modificações todas que eu fiz, e acabou dando certo. Muita gente não esperava que fosse dar certo por causa do time do Flamengo que a gente tinha que enfrentar, e era um time do outro planeta. Né? Era isso aí. O finalzinho, na última pergunta, você vai responder depois, que ele perguntou qual o jogador mais difícil com o qual você trabalhou. Nós vamos guardar mais para o final. Zé Cunha, daqui a pouco nós vamos colocar o Renato Lavini, lá de Salvador. Cunha, alguma colocação, Cunha? Eu queria dizer ao Lopes que a história dele no futebol brasileiro está dividida entre ele
e a Elza. Porque nós já falamos aqui da grande influência que a Elza teve em toda a carreira dele. Agora, Lula, só um técnico da estirpe de Antônio Lopes faria aquelas modificações que ele fez no Vasco naquela oportunidade. Eu me lembro muito bem disso. Eu quero destacar o papel da Elza também, que ela me ajudou muito, né, no futebol também. Ela fazia umas reuniões, ela acabou inventando aí umas reuniões com as esposas dos jogadores que eu estava dirigindo, né, mães dos jogadores, e ela conseguia, né, através dessas reuniões com os familiares dos jogadores, né, conseguia colocar os jogadores todos do meu lado, conseguia, com isso, trazer os jogadores para mim, né, e o relacionamento ficava muito, muito bom, muito melhor, né, do que eu tinha com os jogadores e a comissão técnica também. Ela me ajudou bastante com essas reuniões que elas faziam. Nós passamos a ganhar títulos aí com reuniões delas que tiveram uma influência muito grande na conquista, como foi no caso do Corinthians, como foi no caso do Internacional, que nós ganhamos aquela Copa do Brasil também. Foi lá que ela começou, né, no Internacional, a fazer essas reuniões. Depois foi fazendo afora, no Vasco também, ela fazia muitas reuniões. Então, ela me ajudou muito. Muitas conquistas de títulos também que nós tivemos, né? Nós fomos ajudados bastante, né, por essas reuniões que a Elza fazia. Essa é a receita, né? Então, aí, para técnicos aí, eu reforçando o que o Zé Cunha, né, disse, né, dessa união, essa relação espetacular, não só de marido e mulher, né, esposa, mas também participante, companheira dele. Isso é um trabalho inovador, né? E fazendo o grupo, a união do grupo. Vamos até Salvador com Renato Lavini, nosso querido brother da Rádio Excelsior da Bahia. Lavini é um querido amigo lá de Salvador, daquela turma lá da Bahia, e ele faz até hoje, ele tem um belíssimo programa, O Grito da Galera, é algo parecido assim, sobre o Vitória, né? Ele hoje tem um programa só dedicado à torcida do Vitória, que é o rival do Bahia, lá na Boa Terra. Renato Lavini, manda aí a tua pergunta direto de Salvador para o nosso Antônio Lopes. Alô, meus amigos do 3 na Rede, um grande abraço. Em especial para o grande parceiro de belas jornadas, o grande Luiz Carlos Silva, o brother. Um abração para você. Também abraçar a Antônio Lopes, profissional com quem eu tive o prazer de trabalhar, fazendo a cobertura do Vitória em 2011, quando ele, na ocasião, foi treinador do time rubro-negro. E a minha pergunta para Antônio Lopes é justamente em cima da decisão do Campeonato Baiano, Lopes, que aconteceu no Barradão, entre Bahia de Feira e Vitória. E se o Vitória ganhasse aquele campeonato, seria um título inédito, o pentacampeonato. E o Vitória perdeu para o Bahia de Feira de virada por 2-1. Eu me lembro, Lopes, que durante toda a semana, o treinador Ranaldo Lira dava as seguintes declarações, que iria para o Barradão e iria vencer a equipe do Vitória. Fato que terminou acontecendo. E no vestiário, ele levou esse discurso. Eu lhe pergunto, o discurso do treinador na ocasião motivou a equipe do Bahia de Feira? Um grande abraço e muito obrigado, Lopes. Um abraço para você também. Prazer em revê-lo. Olha, a parte de motivação, né, do treinador com relação à preparação de uma equipe para um determinado jogo, para uma determinada decisão, é muito importante, né? O treinador sempre, pelo menos eu sempre fiz isso, e a maioria dos treinadores sempre fez isso também, né? Dividir a parte de preparação na parte tática, né?
da pré-eleição que ele vai executar, e a parte de motivação também. Então, eu acredito que esse treinador, né, deva ter motivado o seu time bastante, né, que o time era nitidamente inferior ao time do Vitória, né, que a gente tinha. Nós tínhamos um time muito melhor, né, mas acabamos perdendo o título. Eu acho que deva ter essa pré-eleição dele, né? Ele deve ter motivado bem o time, né? bem os jogadores para essa decisão e pode ter ajudado, sem dúvida nenhuma, o time a conquistar a vitória e, consequentemente, o campeonato. Maravilha. Cunha, vamos colocar o Silvio Bassetti agora, Cunha, pode ser? Pode, claro, com muita alegria. Com Silvio Bassetti, depois temos Cláudio Afonso. O Cláudio Afonso é vascaíno, né? Ele mesmo fala, mas é um dos belíssimos profissionais e integrante do 3 na Rede também. Silvio Bassetti, manda aí, Bruno Alex. Um abraço a todos do 3 na Rede. Lopes, é um prazer poder dirigir a palavra a você. Você é um dos grandes nomes do futebol brasileiro, um dos maiores técnicos da história do nosso país, um dos grandes conhecedores de futebol do Brasil. É uma pessoa com quem era fácil trabalhar, sempre acessível à imprensa, sempre respeitoso. Eu lembro, evidentemente, quem conviveu com você, não tem como não lembrar, da campanha do pentacampeonato brasileiro da seleção, em 2002, na Coreia do Sul e no Japão, e onde você trabalhou como coordenador técnico. Muitos, às vezes, esquecem com rapidez, mas o pentacampeonato da seleção brasileira tem muito também do seu trabalho, né? Eu queria que você me lembrasse de alguma situação, daquele momento que marcou o apogeu do futebol brasileiro no início do século, né? Porque já vamos aí para 20 anos sem uma conquista de mundial, né? E que histórias você pode trazer para a gente daquela campanha tão bonita da seleção brasileira, com futebol vistoso, com grandes craques, também sob o comando do Felipão, que foi muito bem naquela trajetória toda. Que histórias você pode trazer para a gente? Que lembranças você traz daquele momento? Forte abraço para você. Oi, Silvio. Um abraço também para você. Prazer em estar contactando com você também. Ser um dos jornalistas também que a gente fez muita amizade, né? Aquele campeonato mundial, o pentacampeonato mundial, que nós trabalhamos como coordenador e tivemos uma convivência muito grande, nos demos muito bem e nos tornamos um bom amigo, né? Eu acho que teve, né? Teve vários casos, né? Para a gente comentar a respeito dessa conquista, né? Do Brasil no pentacampeonato, né? A gente pode lembrar uma, né? Quando terminou o primeiro tempo do jogo contra a Turquia, né? O Ronaldo Nazário estava saindo de campo, ele estava não tinha ido muito bem no intervalo no primeiro tempo do jogo, né? E o Felipe até já achava que ia substituí-lo, né? Vou tirar, que o Ronaldo estava voltando, né? Que ele estava voltando, né? Por causa daquele problema do joelho, ele foi recuperado praticamente dentro dos procedimentos que foram feitos para aquele campeonato mundial, né? Então, ele ainda não estava no ápice da forma dele, né? E naquele jogo, parece que foi contra a Turquia, né? O Felipe ia tirar ele, né? O Felipe ia tirar ele e eu conversei com o Felipe não tira ele. Pô, o Ronaldo é um cara que, a qualquer momento, aí ele pode resolver o jogo para a gente. Ele não está atravessando uma boa fase, mas está em recuperação, está voltando, né? E acabou o Felipe deixando ele, e parece que no segundo tempo ele voltou, foi ele que fez aquele gol, até que parece que foi um gol de bico, né? E o Brasil ganhou aquele jogo. Essa foi uma das histórias que eu lembro bem, né? E outras coisas também que aconteceram, né? Que eu segurava o ambiente bastante. Às vezes tinham
um probleminha entre os jogadores, sabe como é que é, né? Ambiente de jogador, e às vezes um acaba tendo problema com o outro, né? Então, alguns problemas que surgiram, né, dentro do nosso ambiente, eu sempre procurava contornar e conseguia contornar com êxito, né? Mas eu quero destacar também a comissão técnica que foi formada naquela oportunidade, né? A comissão técnica é espetacular. Eu acho que aquela conquista também, aquele Mundial, deve-se muito à comissão técnica, né? Tinha o Felipe como treinador, tinha eu como coordenador, tinha o Murtosa como auxiliar do Felipe, que era bom também, Paixão, teve como preparador físico, também teve uma participação muito boa. Então, nós tínhamos uma comissão excepcional que eu acho que a comissão técnica ajudou muito também, né? Ajudou muito. E o trabalho do Felipe, né? O Felipe, quando o Leão saiu, o Ricardo Teixeira mandou demitir o Leão, né? E nós colocamos o Felipe como treinador, que naquela época eu já tinha, antes de levar o Leão para a seleção como treinador, eu tinha convidado o Parreira não quis naquela oportunidade, eu tinha convidado o Felipe também a ser o treinador, ele também não quis, o Felipe estava até no Cruzeiro, né? Mas depois ele voltou com a gente, né? Quando o Ricardo Teixeira, que nós perdemos aquela Copa das Confederações, se não me engano, né? E o Ricardo Teixeira mandou tirar o Leão. E nós colocamos o Felipe. Então, o Felipe a gente já conhecia, já tinha de longa data, eu já tinha indicado ele para ser o treinador. Então, foi isso aí. Na seleção foi boa, a comissão técnica muito boa, o trabalho do Felipe foi espetacular, que ele formou uma equipe excepcional, né? Tudo fruto do olho dele e, logicamente, da nossa ajuda também, da ajuda do Murtosa, da ajuda do Paixão. Volto a repetir, a comissão técnica era muito coesa, né? Muito unida e muito competente aí, desta parte. Então, foi isso aí, essas histórias que aconteceram. Aconteceram várias histórias, né? Porque foi um período grande que nós ficamos convivendo, né? Mas foi isso aí, sim. Maravilha. O Cunha, o Silvio Bassetti colocou muito bem, né? Porque brasileiro esquece rápido, né? O Lopes foi fundamental na conquista do pentacampeonato do Brasil. O Silvio foi muito feliz, mais uma vez, para reforçar o trabalho do Lopes, né? Para mais um título da seleção brasileira. É por aí, Cunha? É verdade, Lula. E foi um trabalho, Lula, que a história se incumbiu de registrar. E registrou de maneira extraordinária. Agora, Lula, dá uma saudade na gente, né? Não é ser saudosista, não. Mas dá uma saudade quando o Lopes fala no Filipão, no Paixão, ou nessa equipe que levou o Brasil a esse título extraordinário. Isso é verdade, com certeza. Vamos emendar agora, então, com Cláudio Afonso, nosso comentarista também do 3 na Rede, vascaíno, que vai fazer a colocação, a pergunta dele para o nosso Antônio Lopes. Manda aí, Cláudio Afonso. Galera do 3 na Rede, em especial aí ao nosso convidado Antônio Lopes. Um prazer e uma honra falar com você, né, Lopes? Porque você faz parte de nossa história, todo mundo que é ligado ao futebol. Eu acompanho a sua carreira como torcedor, desde quando torcedor e também como profissional, né? Em 1982 eu estava lá na arquibancada, naquele momento que você surgiu realmente nacionalmente como um grande treinador de futebol que você sempre foi, vindo do América, né? Depois naquela decisão com o Flamengo, mudando 5 jogadores, inesquecível isso. E você tem uma carreira brilhante, com títulos pelo Internacional, Vasco, Sport, futebol no Paraná, no exterior, como coordenador técnico da seleção brasileira. Mas a pergunta, são 2 perguntinhas, Lopes, que eu te faço.
A primeira, você sempre foi um treinador de conquistas assim bastante emblemáticas. Eu lembrei essa aí de 1982, do Vasco da Gama, sobre aquele timaço do Flamengo, campeão mundial, inclusive. Eu queria saber de todas as conquistas, campeonato de 82, de 98, da Libertadores, a Copa do Brasil pelo Internacional, até o seu papel como coordenador técnico também. Qual que você acha que teve, assim, que foi, mas como treinador, o seu papel de construção como treinador de futebol de equipe? Qual aquele que você fala, poxa, esse trabalho eu fui muito treinador, eu realmente fiz um time vencedor do meu trabalho. Tem algum que você possa destacar? E a outra é rápida. Tem uma pelada, você tem que escolher 3 gênios. Eu vou te indicar aqui, dizer os 3. Edmundo, Romário e Denner. Qual dos 3 você escolhe? Um grande abraço, Lopes, te admiro muito. Um cara de personalidade como você, que sempre soube domar com as grandes estrelas e com o temperamento delas também. Grande abraço, galera do 3 na Rede. Eu acho que a Libertadores de 98, né? Acho que mexeu bastante comigo, porque é um título de muito valor, né? É um título inédito para o Vasco da Gama. O Vasco da Gama não tinha e não conseguiu até hoje a conquista de uma Libertadores, que tudo quanto é clube, né? Quer seja do Brasil, quer seja da América do Sul toda, né? Todo mundo tem o desejo de ganhar uma Libertadores. Já visto agora o Flamengo ganhou uma Libertadores, né? A festa que foi, né? Como é que os torcedores do Flamengo vibraram com aquela conquista, né? Então, para mim, né? Para mim, o maior título, o título de mais valor que eu tenho no futebol, eu acredito que seja esse da Libertadores. Então, é esse que me valorizou bastante, né? Me valorizou bastante perante ao futebol todo do Brasil, né? Que tudo quanto é torcedor do Vasco da Gama e de outros clubes fazem referência a essa conquista que nós tivemos, né? E ali nós formamos um grande time também, em 98, né? Começou quando eu fui para o Vasco da Gama no final de 96, o Vasco da Gama não vinha bem, não tinha um grande elenco, né? Nós começamos um trabalho ali em 96 para a montagem de um grande time, como aconteceu em 98 e 97 também, que o Vasco ganhou o Campeonato Brasileiro de 97, né? Mas foi tudo fruto de um bom trabalho, né, que nós fizemos no Vasco, né? O Vasco sem dinheiro nenhuma, sem finanças nenhuma, nós fomos trazendo jogadores, como foi o caso do Mauro Galvão, que estava encostado lá no Grêmio, né? E Evaí, que estava encostado também no Atlético de Minas, 2 grandes jogadores que tiveram uma importância muito grande. O Mauro Galvão, então, como foi capitão da equipe que eu montei. Então, esses 2 jogadores, o Vasco não tinha dinheiro, eu consegui levar lá eles para São Januário, né, sem qualquer custo, e foram muito importantes. E depois, outros jogadores também que nós conseguimos, montando aquele time de 97, de 98, como foi o Odivan, que ninguém conhecia direito o Odivan, eu peguei lá no Americano de Campos, né? O Odivan foi pegamos o NASA no Madureira também, tudo isso sem custo nenhum, e fomos formando um grande time, com aproveitamento também dos garotos da base, que o Vasco também tinha, como foi o caso do Felipe, foi o caso do Pedrinho, foi o caso do Géder, foi o caso do Maricá, um monte de garotos que eu fui promovendo aí, aproveitando a base toda do Vasco, né? E formando um grande time sem dar custo praticamente nenhum ao Vasco da Gama, aos cofres do Vasco, né? Então foi isso, formamos esse time. Começamos a formar no final de 96, formamos em 97, aí já fomos campeão brasileiro em 97, com algumas trocas de 97 para 98, como foi o caso, trouxemos o Luizão e o Donizete, né? O Edmundo saiu e o Evaí também saiu. Saíram os 2, Edmundo e Evaí, trouxemos o Donizete e o Luizão, que foram importantes também para a conquista da Libertadores. Esses 2 jogadores foram os que fizeram os gols, né, da final, das 2 finais contra o Barcelona, lá de Guayaquil, fizeram os gols aqui em São Januário e fizeram o gol lá também
no Equador, né? Então foi isso. Eu acho que esse título, né, da Libertadores é o que eu entendo ser de maior valor, para o Vasco da Gama também é de maior valor, e para a minha carreira, para o meu currículo também é o título mais valoroso que eu tenho, né, sem dúvida nenhuma. Não sei se aí faltou alguma coisa para eu responder. Não, a pergunta final dele é sobre, na pelada, Romário, Edmundo, Denner. Quem você escolheria, podendo escolher só um? Você escolheria quem, Zé Cunha? Qual dos três? Eu escolheria Romário. Eu também escolheria Romário, mas a pergunta foi para o Lopes. Na pergunta curta, Lopes. Pelada, dos três, escolhe um aqui. Quem você escolheria? Mas eu até há alguns anos aí já me fizeram essa pergunta, né? Também, quem é que eu escolheria? Eu disse que formaria um ataque com os três e mais o Roberto Dinamite, 4. Eu montava um time com esses 4 jogadores. São jogadores excepcionais. Qual é o treinador que não ia querer os 3 em vez de escolher um só? O Lopes não é mineiro, não, mas ele trabalhou lá, né, Cunha? Mineiramente, é isso aí, vai aqui, vai ali e tal. A dona Elza, ela... Lula, um pouquinho. Lula, foi quando o Eurico uma vez me falou, eu já tinha o Edmundo, né? E todo mundo achava que o Edmundo não tinha um relacionamento bom com o Romário, né? O Eurico falou para mim, disse assim, Lopes, tu quer que eu traga o Romário aí? Não tem problema nenhum, posso trazer aí. Estou com ele na mão para trazer, mas vê você, a gente já tem o Edmundo aí, parece que ele não se dá. Eu digo, não, eu quero o Romário, sim, não tem problema não, deixa que eu vou resolver esse problema de relacionamento deles dois aí, eu quero os dois. Uma vez só para botar os dois, já me ajudou, como botei os dois juntos, né? Aí quando eu trouxe o Romário, né? Antes eu tive uma conversinha com ele, né? Tive uma conversinha e depois aí eu vou responder aquela pergunta que deixamos para trás aí, como é que eu fazia para ter esses jogadores bad boy, né, que você tinha feito a pergunta. Então eu trouxe o Romário, né? Aí, quando chegou o Romário, eu bati um papo com ele, aí disse para ele, Romário, o negócio é o seguinte, você está vindo para cá e etc., mas você sempre foi capitão dos times todos que você jogou, né, inclusive aqui no Vasco, da outra vez, você aqui batia pênalti, mas aqui bate pênalti é o Edmundo, quem é o capitão é o Edmundo, e eu vou continuar com ele com essas duas funções, ele de capitão e ele batendo pênalti, né? E ele de capitão. Aí Romário, malandro pra caramba, né? Ele disse, Lopes, eu vim para cá para ser sargento, não preciso ser capitão, não. Me contento em ser sargento. É isso aí. Espetacular, genial, sensacional. Vamos ver mais uma perguntinha do nosso Daniel Pomeroy. Depois, dona Elza, depois poderia dar um tchauzinho para a gente, Lopes? Ou ela não pode, ela está aqui. Cadê ela? Põe ela aí. Ô, dona Elza. Alô, dona... Ela chega aí por trás, aí, dá um adeus. Deixa eu virar um pouquinho. Alô. Bom dia, Elza. Tudo bem? Opa, maravilha. Esse programa vai para o mundo. Muito obrigado, Obrigada, senhora. E nós olha o Zé Cunha. Muito a toda a imprensa. Nada. Olha o Zé Cunha aí. Oi, Cunha, como vai? Tudo bem, Elza? Tudo bem, caminhando devagar. Que Isso bom aí, ver você. E Tchau, ver dona você Elza. também é um prazer, pelos Beijo. anos que nós temos de conhecimento, né? Muitos anos que nós estamos nessa luta. Como dizia o meu amigo Arthur Sendas, eu sempre como treineira, mas nunca escalei time. Tá. Isso é que a gente não sabe. Dona Elza, um beijo, obrigado aí, tá? Pela colher de chá, tá bom? Não tem nada, vocês merecem. Um bom programa. Obrigado, e parabéns. Maravilha. Muito obrigado. Sensacional.
O Lopes é fácil a gente conseguir. Dona Elza era difícil, mas conseguimos, né? Vamos mandar o Daniel... Golaço, né, Cunha? Daniel Pomeroy, uma pergunta dele, porque a gente está chegando já com quase 50 minutos, 50. Daniel Pomeroy, manda uma pergunta aí para Antônio Lopes. Diga aí, Daniel. Professor Antônio Lopes, qual foi o seu maior orgulho como treinador e a sua maior decepção com esta função? Já falou, né? Você já falou do orgulho da Libertadores, mas a da decepção você não falou. Tem alguma grande decepção, Lopes? Tem uma grande decepção, que eu acho que foi aquele Mundial de Clubes, né? Que o Vasco da Gama, sob a minha direção, não conseguiu conquistar. E nós tínhamos tudo para conquistar, que foi aquele jogo contra o Real Madrid, que nós jogamos contra o Real na decisão final, né? O Vasco tinha tudo. Eu lembro bem, até o Roberto Carlos, lateral esquerdo, né? Chegou lá também para esse jogo, ele jogando lá pelo Real Madrid. Ele chegou e ele falou para mim no final do jogo: poxa, professor, nós viemos aqui com medo tremendo a poder fazer esse jogo aqui. Nós sabíamos praticamente que o Vasco da Gama ia ganhar esse título aí, e acabou a gente dando uma sorte tremenda e ganhando. Então, a minha decepção maior no futebol foi essa aí, que nós não conquistamos, aí o Vasco da Gama não conquistou, o Vasco da Gama, sob a minha direção, não conquistou esse Mundial de Clubes. Tá certo. Ô Cunha, nós estamos chegando aqui naquela, para final de programa. Pergunte mais uma, aquilo que você queria perguntar e não perguntou ainda, José Cunha. Diga aí, Cunha. Eu queria dizer ao Lopes que na história do Vasco da Gama, Lopes, é possível você falar um pouco do que representou na sua vida Eurico Miranda e Calçada? Bastante, né? Bastante. Não só na minha história, como na história do Vasco da Gama. Os dois, né? Calçada e o Eurico. O Eurico, principalmente, né? O Eurico, aí, as grandes conquistas que o Vasco da Gama teve, né? Foram com a direção do Eurico. O Eurico foi muito importante. O Vasco ganhou muito título, né? E nós devemos ao Eurico, né? Que brigava com todo mundo, né? O Eurico era muito esperto, que tudo quanto é competição que o Vasco da Gama ia participar, né? Na época que eu estava lá como treinador, ele lia os regulamentos todos, coisa que eu nunca via na história de futebol, né? Nenhum dirigente se preocupar com os regulamentos da competição que o clube ia disputar. Então, o Eurico fazia isso. Por que ele faria isso? Porque ele tirava partido disso, ia beneficiar o próprio. Ele chegava para mim e dizia aí, o que você quer aí nesse jogo aí? Quem é que você quer que o Vasco jogue primeiro aí? Quem é que você quer que o Vasco jogue depois? Vai ser melhor a gente... Então, ele era espetacular, e o Vasco da Gama ganhou muito título aí por causa do Eurico, né? Da inteligência dele, da esperteza dele, da malandragem dele, né? Malandragem, entre aspas, no bom sentido, né? Ele era muito, muito esperto. Então, o Vasco da Gama ganhou muito título graças ao Eurico. E ao Calçada também. O Calçada foi muito importante também. O Calçada também ajudou muito o Vasco da Gama, né? O Vasco deve muito a essa figura, Antônio Soares Calçada, os dois, né? E principalmente ao Eurico. Satisfeito, Cunha? Beleza. Maravilha. É isso mesmo. O Eurico, nas reuniões, né, de federação arbitral, por exemplo, Eurico chegava lá e quando a Eurico... Você nem falar, você vai. Ele dizia para representante de clube. Não é nada disso, não é nada disso. O Eduardo Viana. Eduardo, vai ser assim, 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 assim. E aí, pronto, e prevalecia, né? Porque, como o Lopes falou, o Eurico sabia tudo de regulamento.
E outro detalhe, nós já comentamos aqui, o Eurico, quando foi para a CBF, que ele foi diretor, né, do Ricardo Teixeira, ele é um dos mentores desta Copa do Brasil, né? O Eurico foi quem praticamente criou a Copa do Brasil, que é, para mim, melhor competição que o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato arrastado, longo, demorado, um campeonato chato, imitando lá a Europa, que é pontos corridos e tal, mas tudo bem. Mas tem a Copa do Brasil, que é a verdadeira competição, que você coloca o Crecrecré de lá, coloca o BBB daqui, entra um Vasco, o Flamengo, os times se unem, todos participam. Brasil de ponta a ponta. De ponta a ponta o Brasil. Finalizando aqui, então, a nossa participação no 3 na Rede, vamos agradecer a Antônio Lopes, que vai voltar em outros programas, né, Cunha? Porque o Lopes tem muita história para contar. Né? Claro, Lopes, claro. Faça você o agradecimento ao nosso Antônio Lopes e à dona Elza. A bola está contigo, José Cunha. Ô Lopes, tanta coisa, Lopes, que a gente ainda tinha para conversar com você, que é realmente um representante extraordinário da história do futebol do Vasco da Gama, do Brasil. É um trabalho maravilhoso que você executa com toda a família, com a Elza, com o Juninho, e dizer a você, Lopes, muito obrigado pelo dia de hoje, e dizer a você da honra que eu tenho de poder dizer sempre que eu sou um seu amigo escolhido por você e automaticamente escolhido por Elza e pelo Juninho. Muito obrigado, muita saúde e que tudo corra muito bem. Que você e sua família tenham sempre o sucesso que vocês sempre tiveram. Um grande abraço. Muito obrigado, Cunha. Fiquei feliz de contactar contigo, né, participar aí desse programa contigo. Né, você é um amigo de longa data, né, um amigo que nós construímos no futebol com muita satisfação. Né? Eu fiquei feliz de hoje de revê-lo aí através desse programa, né? E dizer que nós estamos sempre à tua disposição. À disposição do programa também. Quando precisar, é só nos contactar que nós iremos atender. E desejar para você os 3 S: saúde, sorte e mais sucesso. Obrigado, Lopes. Lopes, obrigado aí. Beijos em todos aí. Dona Elza, obrigado aí pela participação, que valorizou muito o programa. Saúde para todos. Obrigado, Lopes. Grande abraço. Obrigado, também, Bruno Lula. Alex. Valeu. Também, irmão, Lula, obrigado também. Fiquei feliz em te rever e conversar com você. Também um amigo de longa data, amigo da velha guarda do futebol. Então, ficamos felizes com isso. Um grande abraço e parabéns pelo programa.